E aquela história, Renato, como é que eu posso desistir de alguma coisa se eu não comecei? Ué, mas ele falou que já tinha feito contato tudo agora há pouco ali, como é que não começou nada? Não dá pra entender. Eu vou falar, ó, desisti. Ah, mas peraí, nunca houve nada, por que você desistiu? E esses jogadores poderiam ser titulares em qualquer outra equipe no país. Impressiona o elenco do Flamengo. Fala, minha tropinha conectada aqui no canal, a gente vai estar aqui reagindo a alguns vídeos, inclusive o presidente do Corinthians passando vergonha no programa Jogo Aberto ao falar de Gabigol e se contradizendo muito. Vamos também trazer a imprensa falando da vitória do Flamengo sobre o Audax no primeiro jogo do Campeonato Carioca, e a imprensa também falando muito bem do Flamengo, dessa nova postura que o Flamengo já iniciou nesse início de campeonato. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Vamos embora reagir. Eu conversei muito com o presidente e eu juro, presidente, que da minha boca é a última vez que eu falo com o senhor sobre esse assunto. Gabigol. Por que eu quero levantar de novo esse negócio do Gabigol? Porque tem muita coisa, o senhor usando a sua transparência vai deixar muito claro o que rolou. Foi muito curioso que o senhor, de fato, acabou revelando para nós que entregou um projeto para o Gabigol, que é um jogador interessante, goleador, que tem a cara do Corinthians, aquela história toda. E chamou a atenção também que o Marcos Braz, na sua posse, ele esteve presente, acabou não falando com a imprensa e depois, quando ele deu as declarações, falou que nunca teve nada, etc e tal. Quando a gente, vou falar por imprensa, ouve, nunca teve nada, nunca falamos sobre isso, nunca teve possibilidade do Gabigol sair, aí vem na nossa cabeça, peraí, mas o Augusto Melo está falando que entregou aqui um projeto interessante, só que do outro lado nunca teve nada, o Gabigol dá algumas declarações falando e citando o Corinthians. O que há de verdade? O senhor, de fato, entregou um planejamento e esse planejamento passou pelos dirigentes do Flamengo, porque cada um fala uma coisa. Capelão, se tem uma coisa que eu não faço na minha vida é mentir, mesmo porque isso não existe. A nossa filosofia lá de trabalho é sempre olho no olho. Eu sei que o futebol às vezes tem algumas situações que é complicada, mas não foi a educação que eu tive na minha vida de mentir, e o meu caráter eu prezo em todo sentido. O que eu te falo sempre é a verdade. Me desminta, mas me desminta de uma outra forma. Me coloca na frente para ver se realmente não aconteceu. Existiu um projeto, colocamos um contrato e de repente não tivemos resposta. Mas vocês falaram com o Flamengo ou com o Gabigol e os empresários dele ou com todo mundo? Foi falado com o Flamengo. Tenho autonomia, porque eu sou muito ético, Renato. Eu vou direto, quando eu quero um atleta, ainda mais agora que eu estou com uma afinidade com os presidentes através de reunião de CBF, através de reunião de Federação Paulista, através da Libra, da Libra Forte aí, enfim. Nós estamos em reuniões diariamente e está tendo uma relação muito boa. Então, a gente mesmo se fala. Se eu quero uma peça, que nem ontem eu estava com o Casares, se eu quiser uma peça do São Paulo, Casares, interessa. E você quer? Sim, não, eu digo, eu estou dando um exemplo. É porque eu estava aqui, não, ontem eu estava com todos, né? O Sgarbi chegou a ficar assim, Eu estou dando um exemplo. Se eu quiser uma peça do São Paulo, do Santos, eu tenho um contato, Marcelo Teixeira, uma pessoa fantástica, um ser humano maravilhoso. Se eu quiser uma peça do Santos, então eu vou dar um exemplo do Santos, do São Paulo, eu vou direto a um presidente. O presidente tem um atleta. E com a Leila também? Com a Leila, ontem tive um papo bom. Se eu quiser um atleta aqui deles, eu vou. Interessa vender, interessa uma troca, interessa alguma coisa. Se não interessa, morreu ali. Eu acho que não tem que criar essa dificuldade. Eu acho que você tem que ter esse contato. Consultar não vai mudar nada, né? Só consultei o Flamengo, não tem nada. Claro. Se acertar lá, tá tudo certo. Okay. O Flamengo me deu a liberdade. Se consultar e ele aceitar, tá tudo certo. É que na última declaração aí nós conversamos. Do Braz, eu vou falar português, claro, que na última declaração do Braz, por isso que eu perguntei pro senhor, o senhor saiu, entre aspas, como um mentiroso da história. Então quem tá mentindo do lado é o Braz. O empresário do Gabigol também negou. Pois é, então para resumir a história, quem tá mentindo no caso é o empresário do Gabigol e o homem forte do futebol do Flamengo. Então, ele tá falando aí sobre a fala do Marcos Braz. Por que ele também não fala as falas do presidente do Corinthians? Porque o presidente do Corinthians falou que já estava tudo certo. Ele ia tirar o Gabigol do Flamengo. O presidente aí, ele tá se contradizendo em muitas coisas que ele tá falando aí. Flamengo Marcos Braz. Não, Flamengo... Gente, o jogador tem um interesse no jogador, não tem problema nenhum. E como a pessoa pode aceitar, pode negar, é negócio, é mercado. Eu mandei uma proposta, se ele não quer e tá tudo certo. Perfeito. É um direito de todos. Então, no caso, né, para o torcedor. Conversamos, negociamos, não rolou. Ponto final. Eu mandei uma proposta. Falar que eles não fizeram nada, que nunca teve isso. Então é absurdo falar isso. A história do Gabigol, ela terminou, ela continua sendo um sonho. Não, pra gente terminou. E aquela história, Renato, como é que eu posso desistir de alguma coisa se eu não comecei? Ué, mas ele falou que já tinha
feito contato e tudo agora há pouco ali, como é que não começou nada? Não dá pra entender. Eu vou falar, ó, desisti. Ah, mas peraí, nunca houve nada, por que você desistiu? Ao contrário, eu tô falando pra você, ele teve mesmo uma proposta, falou que desistiu, teve a liberdade coletivo. de conversar com o atleta, conversamos com o empresário, como é que não conversou? Sabe, tem coisas que infelizmente a gente não pode falar, né? A gente tá aqui, amanhã é outra situação. É complicado, né? Eu sou olho no olho, eu falo o que tem que falar, jamais vou chegar aqui e falar uma mentira, porque eu sei que a verdade vai aparecer amanhã. Isso não existe. Por isso que eu sempre fui muito claro, eu tô falando uma coisa que é real e me prove que não é real. O Tite estava falando. Porra, ele mesmo fez várias contradições nas coisas que ele tava falando ali. Não precisa nem provar, ele mesmo provou que tava falando mentira. Agora vamos ver o que eles estão falando aí da vitória do Flamengo aí no Campeonato Carioca. Gente feliz, acho que ele gostou sim da atuação. Primeiro jogo, Chico, estreia do campeonato e o Flamengo já mostrou a sua qualidade. O que me impressiona é que no segundo tempo ele fez todas as alterações possíveis e a gente olha e esses jogadores poderiam ser titulares em qualquer outra equipe no país. Impressiona o elenco do Flamengo. Impressionante mesmo. E por mais que a gente desconsidere aqui, precisa fazer isso ou não desconsiderar a fragilidade do Audax, a gente tem que entender de que forma começam essas grandes equipes. E o que me impressionou ontem foi o repertório. É você, como você disse, ter alternativas de elenco e a alternativa do elenco significar jogadas trabalhadas, laterais pelo meio, jogadores caindo, o Gabigol mudando de função muitas vezes, jogando atrás do Pedro. No lugar do Arrascaeta. O Pedro sendo um cara decisivo também, e aí o Tite falou depois, claro que eles podem jogar juntos. O Dorival nos ensinou que Pedro e Gabigol podem jogar juntos e o Tite sabe disso. E o Tite é um técnico de repertório, né? Eu gosto muito porque o Tite, sempre cobrei isso dele, né? Essa desburocratização que muitas vezes ele implementou para suas equipes, e o Tite evoluiu muito nos últimos anos. Ele conseguiu ser um cara mais, entender que o futebol hoje tem velocidade pelos lados, você precisa ter ultrapassagem, você precisa ter troca de passes. O Flamengo foi dominante. Eu até palpitei ontem aqui 6-0 e achei até que ia acertar. Olha, eu acho que teve muita coisa boa no jogo de hoje, né? O comportamento do time foi, acho que, melhor do que encomenda. Primeiro porque é uma estreia contra uma equipe pequena, então a tendência sempre é uma certa acomodação. As desculpas sempre estão prontas, né? Primeiro jogo, voltando agora, estava de férias, o adversário se preparou por 57 dias para essa estreia, e sempre tem desculpa. Mas não, o Flamengo foi um time com muita fome, um time que marcou muito forte lá no campo de ataque, recuperou bolas várias vezes, Arrascaeta e Luiz Araújo, por exemplo, fazendo esse trabalho o tempo inteiro e criando situações, com 15, 20 minutos de jogo, quando a câmera mostrava mais de perto a reação dos jogadores do Audax, os caras estavam, o João Vitor estava com os olhos esbugalhados ali, o camisa 4 ali, porque era toda hora ele tinha trabalho, não conseguia respirar. Então, assim, foi um time que, eu sempre digo, há maneiras e maneiras de vencer um time mais fraco. Você pode vencer com gol de pênalti roubado no último minuto, né, jogando mal, e você pode passar o trator, né, e o Flamengo ontem teve muita fome, muito apetite, né. Claro que todas as ressalvas têm que ser feitas, ninguém aqui é idiota de achar que ganhou do Audax, agora vai ganhar do Real Madrid, pode esperar, essa coisa toda. Não, nada disso. A questão não é essa, a questão é que para as circunstâncias, para uma estreia houve empenho, dedicação, e vou lembrar aqui, o Flamengo fez um jogo em Manaus, quase 45 mil torcedores naquela arena que normalmente não recebe público, não tem casa cheia, e enche quando o Flamengo vai lá, o Flamengo ia lá desde 2016, né? Então volta, ingressos caros, as pessoas lotam o estádio. Uma entrada patética, né, Mauro? Não sei se você lembra, né? Aquele Flamengo e Vasco, que eles saíram correndo, cravaram a bandeira no meio do campo. Né? Teve isso. Lá. Então você vê um Flamengo jogando com empenho, respeitando esse torcedor que pagou caro, que foi lá ver. Ao contrário do que aconteceu em Cariacica no ano passado, quando o Flamengo fez um jogo patético contra o Atlético Paranaense, tomou de 3-0, andando em campo, totalmente desinteressado, perdendo para um adversário importante, que foi o rival na final da Copa Libertadores, o rival de vários confrontos de Copa do Brasil nos últimos 5 anos, e perdeu por 3-0 sem constrangimento nenhum. Modo banana 2.0. Ontem não teve modo banana, o time jogou realmente de uma forma respeitosa para com a torcida, com a camisa, com empenho, e fez um bom jogo. Eu diria que o Audax, como outros times do Campeonato Carioca, esses times são quase que sparrings, né? Estão ali para testar essas equipes. E agora você pode treinar bem ou treinar mal. Se foi um treino, algo próximo disso, foi um treino bem executado. E fica bem claro que a disputa por posições, esse acho que é o segredo para o Tite agora, e acho que é o que ele está tentando fazer. Colocar todo mundo motivado, brigando por espaço no time. Os jogadores sabendo que se não correr atrás, vai ficar de fora.
Ontem você viu um Gabriel entrando no segundo tempo e querendo marcar de qualquer maneira, e até, parece até mais fininho, né? E lamentando gols perdidos. O Bruno Henrique idem. O Davi Luiz nem no jogo entrou. E vem aí o De La Cruz, significa que um dos titulares vai parar no banco. Um dos que jogaram ontem. Tem que sair alguém. O homem vai jogar. E ainda tem a possibilidade de chegar mais alguém se os dirigentes conseguirem contratações. Ou uma, pelo menos. Eu acho até que o Vinha vai acabar vindo. Acho que é uma questão até de... A gente vai falar mais sobre isso. Os outros mais difíceis. Mas já se pensa em outro zagueiro. Então a disputa vai ficar mais acirrada. E quem não correr atrás não vai jogar. E o Tite tem tamanho, né, gente, para isso. O Tite foi técnico da seleção brasileira das Copas do Mundo. E já está no Flamengo há alguns meses. Então ele tem tamanho para fazer da maneira dele, sem estardalhaço, sempre dizendo que todo mundo é maravilhoso, todo mundo é bom, que o Audax é bom, que o Campeonato Carioca é o mais difícil do Brasil. Então, ele fala essas coisas, ele não quer nem saber. Mas enfim, ele tem tamanho para barrar um jogador importante e vai ficar no banco, como os caras ficaram no banco ontem. Então eu achei que foi um cartão de visitas muito, muito interessante. Muito interessante, especialmente pelo comportamento. Que o que mais me... Eu vou dizer a palavra, que o único que eu encontro para isso o que mais me noja no futebol, não só no Flamengo, é jogador profissional, pago em dia, veste uma camisa importante, ídolos de torcidas numerosas e que não respeitam a camisa. E não jogar com o máximo de empenho, não respeitar a camisa. Preguiça em campo, isso é inadmissível. Isso é inaceitável. Isso acontece no futebol. E o Flamengo, no passado, fez muitas vezes a sua torcida se aborrecer com esse tipo de conduta. Ontem foi o contrário, então... Eu acho que ontem foi muito bom. Vejamos aí como é que vai ser no transcorrer da temporada, especialmente quando chegarem os adversários mais difíceis e tudo mais. E aí os testes mais válidos virão para ver se o Tite vai conseguir fazer desse Flamengo um time vencedor. E lembrou um pouco momentos do time do Jorge Jesus, com essa pressão alta, o famoso perde e pressiona, né? Que é como o Flamengo tem que jogar, na minha opinião. O time começa, ele se defende dessa forma. Ele começa a se defender dessa maneira, recuperando a bola, pressionando e não deixando com o adversário. E tem condições para isso, né, gente? Aqui no Brasil, o elenco do Flamengo é bom bastante para se impor tecnicamente sobre praticamente todos os adversários em quase todos os jogos, desde que bem treinado e aplicado. Como a gente viu aí, né? O presidente do Corinthians passando essa vergonha no crédito ou no débito, se contradisse ali muitas vezes, cara, muitas vezes. Ele falou uma coisa na coletiva de imprensa lá quando acho que foi apresentar o patrocínio Master, se eu não me engano, ali no programa Jogo Aberto já falou outra coisa, e ali ele falou várias coisas ali aleatórias, mano. A gente viu aí o pessoal da imprensa bastante animado com esse início do Flamengo, esse primeiro jogo no Campeonato Carioca. Eu não tive oportunidade de ver todos os gols, não estava em casa, mas pelo que eu tô vendo o pessoal falar, foi um time com a postura totalmente diferente. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e é nóis!